com uma testemunha chamada Cecílio Higínio Pereira. Na época, ele tinha 30 anos, essa pessoa, né, o Cecílio, e ele estava voltando para casa a pé, isso na cidade de Jaboticatubas, um vilarejo ali perto de Jaboticatubas, no Vale do Rio das Velhas, que fica ali na parte norte de Belo Horizonte. E ali é uma área também que tem bastante incidência ufológica. E aí ele estava acompanhado de duas amigas, duas mulheres que eram mais velhas que ele, que era a Anita e a Geralda. E aí o que aconteceu? Por volta das 20 horas da noite, eles já estavam descendo uma ladeira, quase chegando em casa, quando eles perceberam uma luz brilhante no céu. Só que aquela luz veio numa velocidade muito rápida, meio que instantâneo, e foi chegando cada vez mais perto deles, né, até que se posicionou bem próximo acima onde eles estavam. Né? Nisso, eles ficaram com muito medo, né? As três pessoas, duas mulheres e mais o Cecílio, e os três começaram a correr daquela luz, mas o que aconteceu? O Cecílio arrebentou o chinelo. E como era uma área que tinha pedras pontudas, ele não conseguia correr. As mulheres, pernas para que te quero. Mas ele não conseguiu ir muito longe por conta daquelas pedras pontudas que feriam os pés dele. Então ele parou e as mulheres continuaram lá correndo. Nisso, o objeto veio em cima do Cecílio, né? E ele ali, apavorado, ele percebeu que aquele objeto parecia um guarda-chuva aberto. E aí ele percebeu também algumas luzes, começou a se debater por socorro, né? Porque o objeto jogava uma luz, aquele cone de luz sólida, em cima do Cecílio, e ele se debatendo e gritando, né? E aí, de repente, ele sentiu um choque no seu corpo produzido por aquela luz também, e ele veio, como se ele sentisse que foi levantado do solo por algum momento, e depois o choque, e ele cai no solo novamente. E quando ele caiu, ele, mesmo naquela situação, ele ainda tentou se desvencilhar e fugir. Mas o máximo que ele conseguiu ficar fazendo foi gritar por socorro e ficar rolando na estrada ali, na estrada de um lado para o outro, tentando fugir dessa luz, né? E no momento que ele estava sendo envolto por essa luz também, ele contou para o pesquisador Uwe Brandt Aleixo que ele sentiu uma certa friagem, assim, como se aquela luz fosse fria também. E no momento que ele estava sentindo esse frio, ele olhou para dentro da nave e viu, dentro da nave, viu três homenzinhos que tinham uma altura de 1,20 m. Né? Então, viu que tinha alguma coisa dentro ali da nave. E aí, depois desse objeto, ele simplesmente ganhou a altura e foi embora. Nisso, as mulheres já tinham sumido de vista e ele conseguiu se recompor e foi voltando para a sua casa. Só que quando ele começou a andar já pelo caminho, ele começou a ter ânsia de vômito e chegou a vomitar. E, inclusive, diz, né, no relato que ele cuspiu bile, né, e sofreu bastante com náuseas, né? E aí ele foi, mas mesmo assim, nessa situação, ele chegou à noite na casa dele e vomitando muito, tal, e com certeza a partir dali ele estava com alguma doença que ele não sabia explicar. Ele procurou um médico depois, mas mesmo assim o pessoal não sabia o que ele estava passando, deu um tratamento ali normal, mas não teve jeito, ele foi piorando, e com 2 meses, ou seja, isso aconteceu em agosto, então setembro, outubro, em outubro ele veio a falecer.
né? Então, é um caso aí que também aconteceu, né, em 1976, uma pessoa que teve bem próximo, ele disse, inclusive, para o Úvio que o objeto estava tão baixo, aquele guarda-chuva, né, aquele disco, ele falava que parecia um guarda-chuva, que ele estava a 1 metro dele. Se ele estendesse a mão, ele conseguiria tocar na fuselagem daquele objeto, daquele, entre aspas, guarda-chuva, né, voador estranho. E a luz, né, quando ela envolveu ele, sentiu aquele choque também, e infelizmente ele veio a falecer, veio a óbito com 2 meses, e também por uma causa indeterminada, porque ninguém conseguiu determinar o que era aquela doença que ele adquiriu já no momento que ele conseguiu se desvencilhar da luz, porque ele veio vomitando muito, né, com náusea, e aquilo depois persistiu durante 2 meses até que ele veio a óbito, né? Então esse foi um caso de 1976, agosto de 76, acontecido em Minas Gerais, lá naquela região de Jaboticatubas. Inclusive a gente tem vídeo também no nosso canal aí de relato misterioso falando de avistamentos aí em Jaboticatubas, né? Depois dá uma olhada lá, né?